paz, meus irmãos, tem uma novidade para vocês. Durante vários dias estaremos extraindo lições sobre o livro de Provérbios. Vamos nos debruçar nesses dias sobre cada versículo e extrair as lições de sabedoria para nossas vidas. Como precisamos de sabedoria para lidar com a vida. Tenho certeza que você vai amar as lições sobre o livro da sabedoria. Só o nome de um príncipe tão sábio como Salomão já é uma recomendação suficiente para nós nos deleitarmos nos ensinos edificantes do livro de Provérbios, que foi escrito por ele, pelo próprio Salomão. Deus deu a Salomão uma sabedoria tão extraordinária que pessoas dos confins da terra, de lugares distantes e remotos, iam a Israel só para ouvir Salomão e voltavam para casa maravilhados. Salomão reinou durante 40 anos em Israel e proferiu aproximadamente mais de 3.000 provérbios, sendo que alguns deles estão aqui no livro de Provérbios para nossa edificação. Que o Espírito Santo nos conduza nessa trajetória pela busca da sabedoria que não vem de baixo, mas vem de cima. Então, vamos nos matricular na escola da sabedoria, começando em Provérbios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Versículo 2. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e entender os pensamentos mais profundos. Que maravilha! Assim que começou a reinar, Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, pede a Deus sabedoria para governar o povo com justiça. Olha só o que ele diz lá no livro de 2 Crônicas. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar este povo tão grande? E sabe o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto? É que Salomão poderia ter pedido tudo a Deus. Salomão podia ter pedido a Deus muitas vitórias sobre os inimigos, muitas riquezas, muitas fazendas, poderia ter pedido muitos dias de vida, mas não, ele pediu sabedoria para entrar e sair. E os 2 versículos que nós acabamos de ler mostram Salomão explicando a importância de buscarmos sabedoria do céu para nossa vida. Porque a sabedoria que vem de Deus nos faz olhar a vida com os olhos de Deus, nos faz andar segundo o conselho de Deus para nós, fazer a vontade e se deleitar em Deus. Ou seja, não só fazer a vontade, mas se deleitar em Deus também. Muitos confundem, irmãos, inteligência com sabedoria. Inteligência vem de baixo, mas a sabedoria vem de cima, vem de Deus. A inteligência pode ser usada para o mal. Alguém pode usar a inteligência para construir armas biológicas. Muitos usam a inteligência para dar golpes em outras pessoas. Muitos usam a inteligência de forma errada. Mas a sabedoria, o sábio, jamais vai usar a sabedoria para o mal. A inteligência se adquire lendo, estudando. Mas a sabedoria é dada por Deus, é dada pelo céu. Por isso que Tiago, fica aí um incentivo para você. Tiago 1,5 está escrito assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança no rosto, e se-lhe-á dado a vocês. Faça como Salomão e peça sabedoria a Deus para entrar e para sair, para falar e para calar, para ajudar
ou não ajudar, se envolver ou não se envolver, em quais causas lutar e em quais causas não lutar. Peça sabedoria a Deus para tomar as decisões certas em todas as áreas da sua vida. Receba nessa manhã, nesse dia, sabedoria do céu sobre a sua vida nessa hora. Então, continue conosco. Será um tempo que vamos estar aprendendo muito a como agir com sabedoria. Que se nós colocarmos isso em prática, seremos imbatíveis para a glória de Deus. Ore comigo, você que quer sabedoria. Nós vamos orar a Deus, já começando a pedir sabedoria que vem do alto para a nossa vida. Palavra de vida para a sua vida. Provérbios capítulo 1, versículo de número 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Irmãos, a sabedoria que vem do alto nos ensina 4 lições do capítulo 1, versículo 3. Um bom proceder, agir com justiça, o juízo correto das coisas e a equidade para com o próximo. O proverbista Salomão fala sobre o ensino do bom proceder, que deságua na prática da sabedoria, no exercício do juízo e na manifestação da equidade. O bom proceder envolve agir com senso em todos os nossos atos. É agir corretamente para com Deus e proceder bem, corretamente, para com as pessoas. Trata também em proceder bem como cristão, ou seja, ter uma vida pura, santificada a ponto de ninguém poder te envergonhar de alguma coisa, que haja bom proceder na sua vida. Proceder bem também fala da nossa postura, do nosso proceder diante do mal. Como procedemos no dia mal? Murmurando, reclamando ou colocando a nossa fé em ação e adorando a Deus acima de todas as coisas. Já a justiça fala de retidão, sabe por quê? A palavra justiça no hebraico, no original hebraico, é tzedek e quer dizer reto ou retidão. Isso significa que uma pessoa que teme a Deus não andará em caminhos tortuosos, mas seguirá o caminho da retidão, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. O terceiro é o juízo. Já o juízo, irmãos, ele no hebraico significa mishapá, que quer dizer decisão, ou seja, decisão acertada. Isso envolve não decidirmos por vista, mas acertadamente decidirmos por fé. Não julgar precipitadamente uma situação em que você não tem a ciência dos fatos verdadeiramente que envolvem ela. E por falar em decisão, todos os dias nós estamos decidindo que Cristo governe a nossa vida ao invés do pecado. Nós decidimos amar o nosso cônjuge e manter o casamento inabalável. Decidimos se desviar sim, mas da aparência do mal. Decidimos cuidar da nossa família. Decidimos que Deus é o Senhor da nossa vida, que Deus te dê juízo, ou seja, decisão acertada em todas as áreas que cercam a sua vida. E o quarto é a equidade, que do hebraico quer dizer macharim, cujo significado é suavidade, aponta para uma vida, irmãos, suave e de paz. Tudo isso é fruto que a pessoa colhe com as 3 qualidades anteriores que nós falamos. Um bom proceder, a justiça, que é a retidão e uma vida reta, e o juízo, que é juízo para decidir acertadamente, ou seja, te gera uma vida de tranquilidade e paz. E eu, nesse dia,
ministro essa bênção sobre a sua vida, um bom proceder, justiça e retidão, juízo, decisão acertada e equidade, que é uma vida suave e de paz no Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. E lembre-se, mais do que informação, nós precisamos de transformação, e o conhecimento só transforma quem abre espaço para o novo de Deus entrar. Receba a sabedoria que vem do alto sobre a sua vida. Essas 4 lições, essas 4 mensagens, direções para o seu dia hoje, trata de agir com sabedoria e prudência na presença de Deus. Palavra de vida para a sua vida. Provérbios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. A paz, meus irmãos, a palavra jovem aqui, ela aponta para a nossa inexperiência em áreas onde podemos ser facilmente enganados e até destruídos por não termos a prudência necessária ao colocarmos os nossos pés em determinados lugares, em determinadas situações, ou se envolver com determinadas pessoas. No decorrer da vida, pessoas mais vão entrar no nosso caminho com a intenção de nos levar para o abismo. Pessoas que, se não tivermos o cuidado, vão levar toda a essência de Deus que nós temos. E não duvide disso. É nessa hora que não podemos ser jovens, imaturos no conhecimento e na sabedoria. Caso contrário, não vamos agir com prudência e vigilância necessária para não cairmos no laço do passarinheiro. Então, fica a dica, não seja uma presa fácil diante de palavras bonitinhas, diante de aparências que na verdade não têm a essência. Não seja uma presa fácil diante de ofertas sedutoras da vida, onde Deus não assina embaixo. Não esteja aberta a todo tipo de influência que chega até você. Não seja jovem na fé e no conhecimento a ponto de ser guiado pelas aparências. As aparências muitas vezes enganam. Busque sabedoria do céu através da palavra para evitar caminhos escorregadios e coloque os seus pés na estrada da virtude, da prudência e da sabedoria, mesmo quando houver pressão da maioria contra você, como muitos dizem. Ah, mas está todo mundo fazendo, faz você também. Você não é todo mundo. Você foi chamado e chamada para ser diferente no meio dos iguais, por meditar na palavra. Olha só o que aconteceu com o salmista no Salmo 119, versículo de número 99 e o versículo 100. Lá diz assim: compreendo mais do que todo mundo, do que todos os meus professores, porque medito na sua palavra. Sou mais prudente que até os mais experientes, que são os idosos, porque guardo a tua palavra, os teus preceitos. Percebeu, irmãos, que ele ficou mais sábio do que os seus professores e mais prudente do que os mais experientes, que são os idosos? Tudo isso por meditar na palavra de Deus. Examine as Escrituras, faça da palavra de Deus o seu livro de cabeceira e principalmente o livro da sua vida, porque a palavra é o caminho mais seguro para sermos bem-aventurados. Por isso que o salmista no Salmo 119 vai dizer: de que maneira poderá o jovem purificar? O jovem é o inexperiente, guardar ou purificar o seu caminho. É observando-o segundo o que diz a palavra de Deus. É por isso que tem muitos jovens procedendo melhor, com mais prudência do que pessoas mais experientes,
com mais idade. Então, experiência não quer dizer idade, e sim palavra, sabedoria faz toda a diferença sobre a tua vida. Deus te abençoe nesse dia e te dê maturidade do céu diante das questões da vida. Então, não seja jovem, não seja jovem. Jovem aqui aponta para imaturidade, para inexperiência. Seja prudente, haja como um adulto na fé e não como um jovenzinho na fé, sem experiência, que é atraído, facilmente engodado por várias propostas aparentemente boas e aparentemente atraentes, mas que não são a vontade de Deus para a tua vida. Então eu oro para que Deus te dê sabedoria diante dessas questões. Amém? Oro para que Deus te dê maturidade dentro de várias questões que a gente precisa se desenvolver. Palavra de vida para a sua vida nesse dia. Continuamos a nossa trajetória no livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. A paz do Senhor, meus irmãos. A parte B do versículo diz assim: e o instruído adquira habilidade, ou seja, quem recebeu instrução, continue crescendo, continue recebendo instrução, continue se desenvolvendo, tanto diante de Deus, como diante dos homens, diante das pessoas. Quando o assunto, irmãos, é conhecimento de Deus e a vontade dele, costumo dizer que não pisamos nem na areia do grande mar de conhecimento que está na nossa frente. Quando o assunto é Bíblia, nós ainda temos muito que aprender. Por isso, nunca pare de aprender e aumentar suas habilidades no reino. A fonte do conhecimento de Deus é inesgotável. Não é conhecer e parar, é conhecer e continuar conhecendo. Como diz lá em Oséias, capítulo de número 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a nossa terra. O texto diz assim, conheçamos e prossigamos, ou seja, o conhecimento contínuo me faz prosseguir avante. É conhecendo que a gente prossegue. Ninguém pode escravizar quem conhece. E ninguém pode enganar quem conhece. O conhecimento de Deus nunca é demais. E ele não ocupa espaço no nosso HD interno. Tanto o HD interno da nossa mente e do nosso coração. A pessoa sábia entende que precisa crescer. E não pode estacionar no território do comodismo espiritual, irmãos. A palavra prudente quer dizer sempre na crescente. Ou seja, está sempre crescendo. Quem já é instruído deve sempre ansiar por mais habilidade para entender a vontade de Deus na palavra. A busca pelo conhecimento não pode parar. Parar, irmãos, é o mesmo que dar marcha a ré. Não se conforme com o bom se ainda existe o melhor de Deus para a sua vida. Cresça, porque quem não cresce atrofia. Empreenda força e dedicação em conhecer as lições da vida. Estude, faça curso, se capacite para o futuro, mas principalmente nas questões eternas de Deus contidas na palavra. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados, de glória em glória, viu? De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Cresça de glória em glória, de fé em fé.
porque o comodismo é o inimigo do seu progresso na terra. Não só o teu progresso na terra, mas o teu progresso na presença do Senhor. Ou a gente progride ou a gente recua. Não existe meio termo. Então decida nesse dia progredir. Ah, mas eu já conheço tudo que eu preciso. Não, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Não ache que você já sabe o suficiente, você já sabe tudo. Não. Continue conhecendo, continue tendo sede pelo conhecimento da palavra. Continue tendo sede de Deus. Continue tendo sede por oração. Continue tendo sede em crescer, objetivo em crescer, amadurecer a tua fé a ponto de você se tornar um sábio e uma sábia na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que você não vai ser alcançado pelo comodismo. O comodismo é um inimigo do seu progresso. O comodismo é um inimigo da sua vida, porque quando você procura ter um conselho na palavra de Deus, muita gente não consegue dar um conselho para os filhos na palavra de Deus, porque não buscaram crescer, não buscaram progredir, conhecer e continuar conhecendo. Conheçamos e prossigamos em continuar conhecendo o nosso Deus. Se você já entrou no comodismo, em nome de Jesus, receba essa palavra. Esse não é o seu lugar. Talvez você entrou no comodismo porque você ficou olhando para as suas capacidades. Aí você falou, poxa, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar esse nível nunca. Não é sua capacidade quando o assunto é palavra, quando o assunto é Bíblia, quando o assunto é vontade de Deus, é a ação do Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. Você é uma nuvem pequena, mas traz chuva ao potencial de Deus dentro de você. Continuando nossa trajetória pelo livro de Provérbios, palavra de vida para você hoje, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A paz, meus irmãos, a sabedoria começa quando nós tememos a Deus. Isso é sabedoria. Esse é o primeiro passo na vida de uma pessoa. Temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus. Deus não quer ninguém servindo a Ele com medo. Não é isso que o proverbista está dizendo. O temor é a maneira correta de alguém se aproximar de Deus com reverência e respeito. É isso que quer dizer. Olha só o que disse o salmista no Salmo 119, 120. Arrepiei-me a carne com temor de Deus e temo os teus juízos. Temer a Deus, irmãos, fala de reverência em um relacionamento com Deus baseado no amor, buscando sempre agradar a Deus em nossos caminhos. O louco é aquele que adquire conhecimento, mas se nega a temer a Deus. Muitos estudam, não que estudar seja errado. Dependendo do que se estuda, o estudo é bem-vindo. E muitos estudam e chegam à conclusão de que Deus não existe. Irmãos, em vez de se dobrar à existência do Criador, o louco assenta no tribunal e julga a veracidade se Deus existe ou não. Todo conhecimento que te afasta de Deus é considerado loucura para Deus. Se nós rejeitarmos a Deus, nós nos desligamos da nossa única fonte de sabedoria, que é Deus. Por isso que Salomão pede a Deus sabedoria, porque Ele é a fonte. O tolo ou imprudente é sábio aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus, ele não passa de louco, de ignorante em relação à verdade. José é um exemplo de homem sábio, sabe por quê? Porque ele soube administrar com sabedoria o Egito e mostrou ser muito temente a Deus quando disse não para o pecado, que era a tentativa da mulher de Potifar
tentando seduzir José e deitar com ele. Isso é sabedoria. Porque quem teme a Deus tem a estrutura contra o pecado. Nenhuma pessoa pode se tornar verdadeiramente sábia se não começar com Deus. Deus é a fonte de todo conhecimento, irmãos. E todo aquele que tem a mente influenciada pelo temor e amor de Deus vai aprender muito mais em um mês do que os tolos que estudam anos e anos e anos e não chega onde você chegou e não conhece a verdade que você conhece. Quem não aprende com Deus se torna sábio aos seus próprios olhos. Mas quem aprende com Deus, temendo a Deus, além de sábio, adquire também humildade. Porque sabe que se não fosse o temor do Senhor, ele ou ela não teria sabedoria, não teria conseguido. Então a nossa glória está em temer a Deus. A nossa vitória está quando nós tememos a Deus. A nossa sabedoria é temer a Deus, é reverenciar Deus, é ter aliança com Deus, é considerar o fato de Deus ser real. Deus não existe, Deus é. Existe aquilo que parte de um início. Deus não tem começo e não tem fim. Então, não abrace a tal da sabedoria humana que coloca Deus do lado. Tema a Deus em todos os teus caminhos. Não se envolva com pecado. Isso é sabedoria. Não se envolver com pecado, com aquilo que te afasta de Deus, isso é sabedoria. E eu ministro essa sabedoria sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você não vai escolher o caminho que parece direito, como muitos que estudam e escolhem um caminho que parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte, são caminhos de morte espiritual, caminhos que colocam Deus no canto, caminhos que negam a existência de Deus. Tem pessoas que estudam tanto, não que isso seja proibido, mas eu repudio o estudo que não considera Deus, o estudo que te afasta de Deus. Pessoas que estudam tanto e sentam num trono e falam assim, Deus não existe, se acham no direito. São tão sábios aos seus próprios olhos que se acham no direito de dizer que Deus não existe. Que triste, né, irmãos? Mas que o temor do Senhor inunde o teu coração nesse dia. E você fala, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não entro. Sem Deus eu não saio. Sem Deus eu não faço. Sem Deus eu é que não existo. Pegou a visão? Palavra de vida. Estamos aqui na trajetória do livro de Provérbios e não podemos parar. Olha só, hoje é Provérbios 1:8, que diz assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, é só bênção. A paz, meus irmãos, baseado nesse texto, tenho informações para os pais, ou melhor, para os filhos primeiro e depois para os pais. Irmãos, obedecer pai e mãe é tão importante que Salomão começa, esse é o primeiro conselho de Salomão, um dos primeiros conselhos de Salomão em Provérbios. Ele já começa com esse conselho logo de cara. A lógica é a seguinte, se você não obedece quem você vê, que são seus pais, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê, a não ser pela fé? Já parou para pensar que os conselhos de seus pais serviram para você quando você era mais novo, mais nova, e agora não serve mais? Se serviram no passado, por que não serve mais agora? Você sabe quantos jovens estão aprisionados nas drogas? Isso aqui é para os jovens, para os filhos, encarcerados numa prisão, ou tiveram suas vidas ceifadas, e outros estão com suas vidas totalmente emboladas, complicadas, por não ouvirem o conselho dos seus pais. Sabe quantos jovens?
Só para você ter uma ideia, olha só o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Perceba que junto com esse mandamento tem uma promessa para os filhos que honram os seus pais, que é a seguinte palavra: para que tudo vá bem. Só essas palavras aqui já são motivo suficiente para você ouvir seus pais, para você obedecer os seus pais. E quando falo de pais, nós podemos também se referir ao Pai Celestial, irmãos. Isso aqui já é para todos, porque todos nós somos filhos. Que está sempre, o Pai Celestial está sempre nos aconselhando e querendo o nosso bem, assim como você quer o bem dos seus filhos. E também podemos incluir os nossos líderes espirituais, que são os pastores, líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. Olha só o que está escrito lá em Hebreus 13, 17, que fala sobre esse assunto. Para ficar mais compreensível ainda, eu vou usar a versão da linguagem de hoje. Diz assim: obedeçam os seus líderes, ou seus pastores, seus mentores. Siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Porque eles sabem que vão prestar contas a Deus por isso. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecem, eles trabalharão com tristeza. E isso não vai ajudar vocês em nada. Diz lá a palavra. Então fica uma lição para todos nós nessa palavra de filho. Eu sou filho de Deus, então tem que obedecer ao meu Pai. Os conselhos do Pai Celestial são sempre bem-vindos para a nossa vida. E se você obedece a Deus, você está sendo um grande exemplo de pai. Para você que é pai, mãe, não desista dos seus filhos, porque Deus não desiste da gente como pai. Mesmo que aparentemente eles pareçam que não estão dando ouvido aos seus conselhos. Quando chegar o momento certo, eles lembrarão de cada palavra que você tem falado com ele, cada conselho que você tem dado a ele ou a eles. No caso de pessoas que têm mais de um filho, não seja vencido pelo cansaço. Às vezes nós, como pais, somos vencidos pelo cansaço. Não deixe que isso aconteça. Vencidos a ponto de dizer que está cansado de tanto falar e não ver resultado. E não deixe de orar, de ministrar vida sobre a vida dos seus filhos. Você é pai, mãe, mas não se esqueça que Deus é o seu pai. Fica uma dica aqui para a gente que é pai. Se você não obedece a Deus, você corre um grande risco de ter os seus filhos não te obedecendo, porque eles não te veem obedecendo a Deus. A obediência dos seus filhos está condicionada à sua obediência a Deus. Sem a direção de Deus, irmãos, em nossas vidas, ficamos sem saber como agir com justiça. E acabamos fazendo, sabe o quê? O que a Bíblia diz para a gente não fazer, provocando a ira dos nossos filhos. Então, faça a sua parte e não tenha dúvida de que Deus fará a dele. Você é filho? Obedeça os seus pais. Você é filho de Deus? Obedeça o seu Deus. Você é filho na fé do seu pastor? Filho na fé de um líder espiritual, homem de Deus, mulher de Deus? Então, obedeça, porque o teu galardão está na obediência. A tua vitória está na obediência, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 1, do 10 ao 19. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu fiz a leitura só do versículo 15 ao 16, para não ficar uma leitura muito extensa, mas leia do versículo 10 ao versículo 19 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida.
3 amizades que você deve evitar: os homens maus, os falsos profetas e os cristãos fariseus. Pegou? No primeiro ponto, é bom entendermos, irmãos, que amar a todos não significa andar com todo mundo. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas isso não significa que a gente tem que andar e compactuar com as coisas erradas que as pessoas venham a fazer. Só para você ter uma ideia, uma noção da seletividade que Jesus teve, ou seja, Jesus ele selecionou 70 discípulos. Então ele peneirou e andou com 12. Depois ele peneirou os 12 e ficou 3, que era Pedro, Tiago e João, os discípulos amigos mais chegados dele. E sem contar que mesmo ele peneirando tudo, Jesus ainda foi negado e traído. Só para você ter uma noção como a gente deve ser seletivo. Isso mostra a importância, irmãos, de nós selecionarmos com a visão de Deus, com quem entra ou não entra no nosso barco. E a primeira associação que você deve evitar é andar com pessoas más, pessoas malvadas, malignas, pessoas que estão sempre maquinando o mal dentro do coração deles contra o próximo. Se andarmos com as pessoas erradas, vamos viver uma vida errada e cheia de coisas erradas. Já reparou que as pessoas más, elas não se contentam em andar sozinhas? Elas têm que estar sempre acompanhadas, porque elas não querem fazer o mal sozinhas, querem envolver outras pessoas também. Eles sempre estão buscando alguém para fazer parte do grupo de coisas erradas com eles. Aprenda a dizer não para tudo que afasta você do propósito de Deus na sua vida. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Essa é a palavra para a tua meditação hoje também. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. A segunda amizade que você deve evitar são os falsos profetas, os falsos ensinadores, os ensinadores de heresias. Olha só o que Jesus disse em Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até você. Olha só, com o advento, irmãos, da internet, muitos falsos profetas estão nas plataformas, com os seus falsos ensinos, com as suas falsas ideologias. E é nesse propósito que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, os falsos ensinamentos corrompem os bons ensinos que você recebeu de Deus através da palavra ou através de pessoas sérias. Muito cuidado, não seja doutrinado, doutrinada por falsos profetas. E a terceira amizade que você deve evitar são os crentes fariseus. São aqueles crentes, irmãos, que aparentam, que se intitulam cristãos, mas não dão testemunho. Envergonha a classe, envergonha o evangelho. Jesus falou que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Tem muita gente que chega a vigiar com os homens maus, vigia com os falsos profetas, mas baixam a guarda quando a amizade é com uma pessoa que se intitula cristã. Você tem que ter a mesma vigilância com os 3 pontos. A mesma vigilância ela se estende às pessoas que dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso durante a sua vida, durante o seu proceder. Pessoas assim são muito perigosas, irmãos, para a nossa vida espiritual. Escolher bem as nossas amizades, as companhias de vida, é fundamental para que não desviemos do bom caminho do nosso Senhor. Por isso, escolhamos as nossas amizades com sabedoria. Provérbio está falando de sabedoria. Seja sábio para andar com sábio. Não é, diga-me com quem tu anda, que eu direi quem você é. Não é isso.
diga-me com quem tu anda e eu vou dizer se eu ando com você também ou não. Seja luz na vida das pessoas, mas tome muito cuidado para ninguém apagar o brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Continuando a nossa trajetória em Provérbios, hoje a lição é Provérbios capítulo 1, do 20 ao 26. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer de zombar da sabedoria ou desprezar a sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu corrijo vocês. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei, convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu vou rir de vocês. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Irmãos, essa é uma versão da Bíblia na linguagem de hoje para ficar melhor a nossa compreensão. A paz de Cristo seja sobre a tua vida. Escutaram aí, irmãos, o brado da sabedoria? Pois é, irmãos, ela está gritando até que alguém ouça a voz dela. E sabe por que esses dois versículos falam de praça? Tem versículo aí que fala de altos dos muros, a entrada das portas na cidade. Sabe por quê? Porque a sabedoria pede passagem para entrar em todos os setores desse mundo e revolucionar tudo para melhor. Parece até que é Deus clamando para a gente ouvir, pedindo passagem. No mundo tomado de violência, em um mundo em meio a uma sociedade cada vez mais distante de Deus, a sabedoria de Deus clama, pede passagem para entrar na política, para que os governantes legislem com justiça, sem fazer o povo gemer, porque a sabedoria não pode ser usada para o mal, e se a sabedoria entrar lá, vai ser usada para o bem. A sabedoria quer entrar nas famílias. Sabe para quê? Para que o lar seja um lugar de paz, de harmonia. Quer entrar nos relacionamentos, a sabedoria quer entrar nos relacionamentos, para que haja ponte entre as pessoas e não muros de discórdias. Ela quer entrar na sociedade e arrancar a violência, arrancar todo tipo de transgressão contra Deus e contra o próximo. A sabedoria pede passagem. A sabedoria não pede, na verdade ela está gritando como se fosse uma pessoa, porque há uma grande necessidade da sabedoria chegar logo. Há uma grande necessidade dela entrar nesses setores do mundo e revolucionar tudo para melhor. Já imaginou se todos escutassem, irmãos, a voz da sabedoria que clama pelas ruas como se fosse uma pessoa? Com certeza teríamos um mundo mais justo, um mundo melhor. Mas ao invés de dar ouvidos à sabedoria, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, o mundo dá as costas, ignorando o que a palavra, o que a sabedoria tem a nos passar. Não é esse mundo caído, irmãos, que vai nos dizer como nós devemos agir, mas nós que somos sábios em Cristo, nós vamos ir pela palavra. Olha só o que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu quero essa palavra para mim, quero essa sabedoria para mim. Essa é a sabedoria que o Senhor deseja nos dar. Uma sabedoria para escolher a santidade e dizer não para o pecado. Uma sabedoria para escolher a paz no lugar da guerra. A santidade ao invés do pecado.
bem no lugar do mal. Um outro ponto importante sobre o versículo 20 e 21 é que a sabedoria está gritando em lugares públicos. Ou seja, não há impedimento nenhum para buscar e encontrar a sabedoria. Até no lugar público ela está presente. Que em todos os momentos da nossa vida, que em todos os setores da sua vida, em todas as áreas da sua vida, você pare para ouvir a voz de Deus, a voz da sabedoria. Provérbios capítulo 1, do 27 ao 33, na Bíblia na linguagem de hoje. Zombarei de vocês quando o terror vier com uma tempestade, trazendo fortes ventos e dificuldade. Eu vou rir quando estiverem passando por sofrimento e aflição. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não vou responder. Vão procurar em toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu corrigi vocês. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo. A paz, meus irmãos. Neste versículo temos o triste resultado de uma vida de quem viveu rejeitando a sabedoria dada por Deus. Até porque a sabedoria é uma escolha, irmãos. Ela não vem até nós se nós não quisermos. Se nós não quisermos as coisas de Deus, Deus não força, porque não é forçada, é por livre e espontânea vontade, é livre-arbítrio. Ela só vem quando nos esforçamos para obtê-las. Só vem quando abrimos o nosso coração para buscar as coisas de Deus. No versículo 27 diz que a sabedoria zombará daquelas pessoas que zombaram dela. Hoje muitos zombam da oferta da salvação. Mas no final, quem vai sorrir com os olhos de alegria, ao invés de choro, são aqueles que sabiamente escolheram servir a Jesus de todo o seu coração. E conforme o versículo 28 diz, aqueles que rejeitam a sabedoria do céu no dia mau não serão atendidos. Está escrito assim lá, olha só. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. E eu entendo porque eles não serão atendidos. Porque quem clamou primeiro foi a sabedoria, mas eles não deram ouvidos. Agora que a tempestade e terremotos, que são as consequências das escolhas feitas sem o auxílio da sabedoria de Deus, quando elas batem na porta, a pessoa quer que Deus resolva. E ainda tem aqueles que colocam a culpa em Deus. E isso está explicado no versículo 31, quando diz: portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Infelizmente, tem pessoas, irmãos, que abrem os olhos tarde demais. Infelizmente, muitos desprezam aquilo que realmente tem valor por coisas passageiras. Mas eu louvo a Deus que você está aí tentando acertar, procurando ser melhor que você mesmo e não melhor que as pessoas a cada dia. A cada dia você está aí buscando se superar, ser melhor para Deus a cada dia. É melhor chorar ao lado do Senhor Jesus do que sorrir no lado do pecado. O versículo 33 mostra a segurança do salvo que firmou as suas estacas no território da sabedoria. Lá está escrito assim: mas
quem me der ouvidos terá segurança, viverá tranquilo, em paz, e não terá motivo para ter medo de nada. Então, não deixe que nada tire de você a sensibilidade espiritual que te conecta com Deus. Muitos preferem dar ouvidos à voz da fofoca, à voz da calúnia, à voz da acusação, mas o sábio vai seguir a voz de Deus, a voz da sabedoria. Então, creia em nome de Jesus. Você vai colher os frutos por ter optado por andar na presença de Deus. Vai colher os frutos por escolher sabiamente, conforme diz a palavra. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Deus, que essa palavra, Senhor, venha penetrar em nosso coração e o entendimento do Senhor venha fazer parte da nossa vida. Que nós venhamos, ó Deus, ter sabedoria no falar, sabedoria no pensar e sabedoria no agir. Em nome de Jesus. Receba essa palavra e tenha um dia mega abençoado para a glória de Deus.